Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Hoje a gente vai voltar a Voyager, mais especificamente ao 7º episódio da 2ª temporada, intitulado Nascimentos. Gente, esse é um episódio interessante por quê? Porque ele tinha uma... ele foi construído, ele é um episódio meio datado, porque ele foi construído numa época em que você tinha uma certa visão de mundo diferente da que temos hoje, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer do relacionamento do Neelix com a Cass, né? A gente viu ali na final da primeira temporada, no início da segunda temporada, que o Neelix era um sujeito muito ciumento para com a Cass, né? Na década de 90, esse relacionamento de ciúme, né, ele era visto como uma coisa mais, um problema mais corriqueiro de casal, né, um problema que devia ser mais resolvido mais internamente. Mas com o passar dessas duas últimas décadas aí, esse negócio de você rever a posição da mulher na sociedade, de você rever a questão, por exemplo, de feminicídio, você rever a questão do machismo, né, em cima das mulheres, né, do relacionamento tóxico dos homens em cima das mulheres, né, no caso, né. Hoje ele soa muito mais, nesse ciúme do Neelix para com a Cass, ele soa muito mais como uma espécie de relacionamento abusivo, né. A coisa meio que mudou um pouco, né. Ele não tinha uma relação de ciúmes antigamente, não tinha a carga tão negativa que tem hoje, né. Então quando você vê um episódio desses, a coisa acaba incomodando até um pouco, né? Mas ele foi construído numa outra época, entendeu? Em que esse relacionamento de ciúmes não era visto de uma forma tão abusiva, né? Então a gente tem que primeiro entender, compreender isso, né? Que é um episódio datado nesse sentido, né? Mas vamos conversar um pouco sobre ele, né? Porque esse ciúme do Neelix com a Cass, ele aparecia nos episódios anteriores de uma forma meio periférica, como se fosse um subtema da história que não foi muito trabalhado. Agora em Nascimentos não, em Nascimentos ele vai ser o foco principal do episódio, né? Você começa lá com a Cass e o Pérez, né, no holodeck fazendo uma simulação de voo no explorador, né, na nave auxiliar, coisa e tal, né? Tem um sacolejo lá na nave, né? A Cass acaba caindo em cima do Pérez, aí o Pérez sente que tá rolando uma parada, né? Que ele tá atraído pela Cass, coisa e tal, né? Ele acaba confidenciando isso pro Kim, o Kim fala, você gosta e lembra de uma confusão, né? Você só gosta de relacionamentos impossíveis para sempre nego dar um chute na tua bunda depois, né? Então, quer dizer, você tem essa situação, né? O Pérez começa a sentir uma atração pela Cass, né? Mas ele sabe que a Cass, né, é comprometida totalmente com o Neelix, que a Cass adora o Neelix, né? Que é um relacionamento impossível, né? No caso, né? E o Neelix, por um outro lado, né, ele fica ali espreitando a Cass, né, fica ali espreitando o Pérez, coisa e tal, vendo os dois escondidos, coisa e tal, tenta disfarçar o ciúme dele, ele não consegue, né, a Cass percebe isso, né, e tem uma hora que, quando eles vão, eles vão, por exemplo, o Kim e o Pérez vão comer no refeitório, né, tá lá a nossa Cass comendo sozinha, né, e o Neil e o Kiss e o Kim e o Pérez acabam não sentando junto com ela por causa desse problema do ciúme, né, do Neelix, né. E aí o Kim acaba sendo chamado, né, para se apresentar na ponte, né, tem que largar o jantar, né, e aí fica o Pérez sentado sozinho numa mesa, a Cass na outra, e aí o Neelix cozinhando ali, né, ele fica revoltado com aquilo, né, porque tá vendo que tá acontecendo uma situação ali, né? Aí ele vai tirar satisfações com o Pérez, né? E aí o que acontece? O Neelix acaba pegando, né, uma bandeja de comida e joga em cima, né, do Pérez. O Pérez também faz a mesma coisa. Os dois saem na porrada, começam a sair rolando pelo refeitório lá, coisa e tal, né? E nesse mesmo momento a Janeway chama os dois, né, para se apresentar no escritório dela. E os dois chegam lá todos sujos de comida, né? E a Janeway, né, bom, olha para aquilo, né, ela não quer saber muito o que está acontecendo, né, e ela fala o seguinte, olha só, vocês têm uma missão, tá? A Voyager está só com 30% de comida, tá?
A gente encontrou um planeta cheio de aminoácidos, mas esse planeta ele não tem muitas, apesar de ser um planeta de classe M, ele não tem condições muito boas para a vida, coisa e tal, né? Se ele é cheio de aminoácidos, ele pode ser cheio de vegetais e cheio de alimentos, então o Nilix conhece, vamos dizer assim, a fauna e a flora locais aqui do quadrante delta, ele vai ver o que é comestível ou não. E como esse planeta ele tem vamos dizer assim, distúrbios eletromagnéticos muito fortes, pode atrapalhar na navegação, e você, Pérez, é o melhor navegador. Então os dois têm que ir juntos, né? Agora essa parada pessoal de vocês aí, vocês têm que resolver, tá? Eu não tô aqui para ficar... Só faltou falar isso, né? Eu não tô aqui para ficar resolvendo briga de marmanjo não, né? Vocês resolvam aí e vão fazer a missão. Isso é uma ordem, né? Beleza, né? Aí os dois vão, né? O Nilix muito rabugento, né? O contrário daquele Nilix que a gente conhece, né? Jogando um monte de indiretas, né, pro Pérez toda hora, né? O Pérez, olha só, vamos largar nossas questões pessoais lá na Voyager, vamos resolver nosso problema aqui, beleza, né? A nave cai, né, por causa dos distúrbios eletromagnéticos, né? A atmosfera do planeta, ela contém um gás tóxico para a pele, né, deixa a pele cheia de pereba, né, na pessoa, né, o doutor até desenvolveu lá uma espécie de spray lá para aliviar as perebas lá dos dois lá no caso, né. E aí o que acontece? Quando a nave cai, né, ela está com um vazamento, a atmosfera vai entrar, né, dentro da nave auxiliar, eles vão ficar cheios de pereba, né, então o Pérez acha melhor sair, né, ir para o ar livre, né, encontrar um abrigo, né, em algum lugar no planeta para ficar longe daquela atmosfera lá, ao invés de ficar dentro da nave. E o Nilix, não, eu quero ficar na nave, e fica esse negócio, né? Fica uma chatice só, né, essa briga dos dois aí. Até que eles encontram uma caverna, né? Eles selam a entrada da caverna com phaser, né? Fazem desmoronar a entrada da caverna, né? Para o gás, né, tóxico não entrar, né? E eles estão lá, né? Os dois ali, né? Naquela situação meio complicada, e aí eles são obrigados a entrar em relacionamento, a conversar, um conhecer melhor o outro, coisa e tal, até que chega uma hora que eles encontram um barulho dentro da caverna, e quando eles vão ver são 3 ovos lá, né, e um dos ovos quebra, né, e nasce um bichinho reptiloide lá, né, coisa e tal. Aí o que acontece? O Nilix, né, com aquele sentimento paternal dele, né, que alguns episódios atrás a gente viu que ele de repente poderia ter um filho com a Kes, né, e ele falando assim, a gente não pode deixar esse bicho aqui, entendeu? Aí o Pérez, mas se a mãe vier, né? E o Nilix, e se a mãe rejeitar ele, porque ela já teve contato com a gente, né? Aquele negócio, né, que você não pode pegar um filhotinho de bicho que a mãe rejeita, sabe qual é? Essa explicação aí, né? E aí ficou aquela situação, né? Aí tem que tomar conta do bicho, né? Aí eles começam a dar de comer pro bicho, o bicho não come, o bicho começa a ficar fraco. Aí eles começam a dar estimulante pro bicho, né? Pro bicho melhorar, entendeu? Aí eles percebem que o bicho tá mordendo a roupa do Nilix, né? Por quê? Porque o gás, né, tóxico ficou impregnado na roupa do Nilix, e o gás é cheio de aminoácidos. Então o bichinho se alimenta do gás, e eles fecharam a entrada da caverna. Então o que eles vão ter que fazer? Abrir a entrada da caverna e ir lá para fora, botar o bichinho lá para fora para ele absorver o gás enquanto eles ficam cheios de pereba. Mas foram, entendeu? E aí fica essa situação, e nesse momento que eles estão lá fora, né, eles finalmente acertam os ponteiros deles, né? O Nilix pede desculpas pro Pérez, né, que foi rude com o Pérez, coisa e tal, né? E diz, né, que o Nilix fala que escutou muitas histórias ruins sobre o Pérez, que o Pérez era um covarde, que o Pérez era um mau caráter, coisa e tal, né? O Pérez era um rebelde maqui que estava na cadeia, então vão falar mal mesmo, né? E aí o Pérez fala, olha só, as coisas que você ouviu são verdade, né? Eu realmente era um mau caráter, coisa e tal, mas eu não quero mais ser. Essa missão na Voyager está me dando uma segunda chance, eu quero agarrar essa segunda chance, né? E outra coisa, vamos abrir o jogo. Eu estou interessado pela tua mulher, sim, mas eu te respeito e eu não vou avançar o sinal, entendeu? Porque eu sei, entendeu? Eu respeito o relacionamento entre os dois, eu sei que ela gosta pra caramba de você e eu não vou, entendeu? Interferir nisso. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? E aí os dois ficam amigos, né? E aí o que acontece? Aquele relacionamento abusivo, para os nossos olhos hoje, né? De hoje, né?
do Neelix com a Kes, né, ele vai se arrefecer, né, ele fala que gostaria de ser amigo da mulher do Neelix, se o Neelix permitia, o Neelix fala que não escolhe os amigos da mulher dele, mas que escolhe os amigos dele, entendeu? Dando a entender que ele vai querer ser amigo do Pérez, né? E aí essas querelas acabam finalmente, né, sendo esclarecidas, né? Já a Voyager lá em cima está procurando os dois, mas os distúrbios eletromagnéticos, né, dão uma janela, né, de, como podemos dizer, de teletransporte, entendeu? Muito pequena, que pode só voltar em dias ou até em semanas, né? E aí eles conseguem identificar essa janela de teletransporte. O problema é que tem uma nave atacando eles, né? Que é a nave de quem? Da mãe do bichinho que está lá embaixo, né? Que os dois estão cuidando, né? E aí o que acontece? A Voyager consegue driblar essa nave, vai até a atmosfera, a nave vai atrás, né? Mas a nave vai onde está o filhote, vai onde está o Neelix e o Pérez, né? E aí ela fala assim, olha, a Janeway finalmente consegue o contato com eles, né? Mas eles não querem abandonar o filhote enquanto a mãe não aparecer, né? E a Janeway fala, mas a janela do transporte está fechando, né? E fica aquela situação, né? Aí o que eles fazem? Eles se escondem, né? Deixam o filhote sozinho, se escondem. A mãe chega, né? A mãe vê os dois, começa a gritar, fazer para os dois, né? Como se fosse atacar os dois, né? Mas quando vê o filhote, fica lá fazendo carinho no filhote, coisa e tal, né? Aí beleza, né? Não rejeitou, né? Aí quando a mãe se vira para os dois e começa de novo, eles subir, dois para subir, e subiram, né? Então ficou essa situação. E como é que o episódio termina? Tá lá a Kes na sala de transporte, né? Os dois rindo pra caramba, né? Ela espantada, né? Porque a Kes estava revoltada da vida porque ela soube da briga, né? Que ela queria dar um esporro nos dois, que ele queria dizer que nunca mais queria falar com os dois, mas viu os dois rindo, abraçados, né? Aí o que aconteceu? Aí o Neelix falou o seguinte: eu virei madrinha e ele virou tio, né? E os três saem abraçados, né? Colaborando, como é que fala? Combinando uma comemoração com uma bebida lá que o Neelix falou lá dos ingredientes da bebida, o episódio terminou assim. Quer dizer, são dois os nascimentos, né, desse episódio, né? O nome do episódio se chama Nascimentos. Nascimento do serzinho reptiloide, né, que eles garantiram a sobrevivência do bichinho, né? E o nascimento do quê? De uma nova relação ali, de uma relação mais fortalecida entre o Neelix e a Kes, e de uma relação de amizade entre os três, né? Que foi uma coisa muito bonita, né, nesse episódio, né? Um episódio que tem o Neelix ali como uma das peças centrais, né? O Neelix, que é um personagem que a gente não, né? Porque eu particularmente eu gosto muito dele. Muita gente não gosta do Neelix, né? E eu costumo dizer que o Neelix, né, é o chato mais legal que existe, né, da franquia, né? Por quê? Porque ele é um cara muito solícito, ele é um cara que sempre quer ajudar as pessoas bem dentro do espírito da federação, mas ele é um cara tão solícito, tão que quer ajudar os outros, que ele acaba ficando chato, né? Mas, quer dizer, é o tal negócio, né? Ele é um cara muito gente boa. O problema é que esse ciúme dele doentio para com a Kes, entendeu? Queimava muito o filme dele, e aí deixava ele extremamente rabugento, botava ele falando muitas indiretas, sendo muito cínico, coisa e tal, o que não condiz, né, com, vamos dizer assim, as características principais do personagem que você vê ao longo da série, né? Então a resolução dessa crise de ciúmes, entendeu? Ela é boa nesse sentido porque tira essas características negativas do personagem e só deixa que ele sendo aquele chato legal que quer ajudar todo mundo, que quer tanto ajudar todo mundo que acaba incomodando, mas é uma pessoa de boa índole, entendeu? Ele não é uma pessoa de má índole, ele só é aquele cara que tem um jeito dele, que às vezes enche o saco, mas ele é gente boa pra caramba, entendeu? Então eu vejo o Neelix dessa forma. É um personagem que eu gosto muito, né? E a gente tem que lembrar, né, que o Ethan Phillips, né, já fez filmes com Woody Allen, né? Então a gente tem que lembrar disso. Ele fez, por exemplo, ele fez uma ponta muito pequena em Ragtime, né? Que é um filme muito importante também, né, de Hollywood, né, que fala, né, uma história do Dr. Orwell, né? Então o nosso Ethan Phillips, ele tem aí não é só uma carreira em Jornada nas Estrelas, ele tem uma carreira fora de Jornada nas Estrelas também, tá certo?
Gente, vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera a todos, tá? O texto, né, de nascimentos vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.